Bom dia, queridos. Manhã de quinta-feira, pois é, nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Voltando de um retiro, estive por 3 dias em um retiro de pastores, foi poderoso, foi muito abençoador. E estamos de volta com a nossa devocional Café com Deus. Eu aqui, Bispo Edson, seu irmão em Cristo de todas as manhãs. Um conservo para te servir a palavra de Deus pelas manhãs. Graças ao nosso Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé e a obediência de um homem muito conhecido na palavra de Deus, um homem chamado Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 8. A palavra faz a seguinte declaração: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos. Escute isso. Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Queridos, eu imagino a cena, eu consigo vislumbrar, imaginar a cena que esse texto descreve, que ela está inserida nele. Abraão e seu filho, depois de uma caminhada de 3 dias, agora chega ao local determinado, Monte Moriá. O momento do sacrifício está sendo preparado. Abraão e seu filho preparam um altar, juntam as pedras, organizam as pedras, o pai e o filho ali conversando, batendo papo, e quem sabe Abraão falando das suas histórias, das suas experiências com Deus. Olha, meu filho, Deus nos mandou sair lá da terra que nós estávamos, do meio da nossa parentela, e Deus nos mandou para uma terra desconhecida, e eu passei por isso, passei por aquilo, e os dois conversando e contando as experiências, e ali organizando o altar. O altar está pronto, Isaac apanha as lenhas, coloca em cima e pergunta: papai, é assim mesmo? É assim mesmo que se organiza o altar? E quem sabe todas estas conversas surgiram neste momento de pai e filho organizando e preparando um sacrifício para Deus. Mas, apesar de tudo isso, no coração de Abraão estava algo que tem faltado no coração de muita gente, que é uma fé e uma confiança inabalável em Deus. Por mais que Abraão estava ali sabendo que Deus havia pedido em sacrifício o seu filho, ele sabia que Deus não iria permitir que, após tantos anos de espera do cumprimento da promessa dele na sua vida, de repente, do nada, Deus tiraria o seu filho. E o que é mais interessante, o filho da promessa. Deus havia feito uma promessa que dizia respeito à vida de Isaac. Então, por isso que Abraão em nenhum momento se titubeia, em nenhum momento, por mais que talvez humanamente ele olhava para o seu filho e pensava: será que de fato Deus vai levar isso até o final? Eu não creio que isso passava pelo coração de Abraão, porque ele disse para os seus servos: olha, nós iremos ali, eu e o menino, adoraremos, sacrificaremos e voltaremos. No seu coração havia uma fé inabalável do que Deus iria fazer. Apesar de Deus ter pedido para ele: olha, você está indo para sacrificar o seu próprio filho. E aí de repente ele anuncia para o seu filho: olha, meu filho, na verdade o sacrifício Deus vai prover, ele vai chegar, e de repente ele fala: olha, filho, o sacrifício é você. Queridos, não é assim também na vida daqueles que se dispõem a viver em fé e obediência? Quantas vezes Deus nos pede algumas coisas e que muitas vezes isso nos custa algo, nos custa um preço? Quantas vezes nós temos que fazer os nossos próprios sacrifícios? Talvez você olhe para a história de Abraão e parece algo tão distante, tão longe da tua realidade, mas a verdade é que muitas vezes nós temos que fazer os nossos sacrifícios ainda hoje. E como reagir quando Deus te põe à prova? Como nós temos reagido quando Deus pede para que sacrifiquemos alguma coisa? Um sonho pessoal, um plano. Quando Deus pede para que sacrifiquemos algo que nos custa.
Quantas vezes Deus nos pede para que deixemos algo para trás e começamos algo novo? E quando Deus te pede isso, como nós reagimos? Como nós nos comportamos frente a isso? Porque nós olhamos aqui para a situação de Abraão e vemos que ele foi um homem bem-sucedido, pai da fé, um homem que prosperou demais, cresceu demais, mas porque ele soube obedecer a Deus, mesmo quando aquilo que Deus pediu parecia algo impraticável, algo muito complicado. Sabe, queridos, tem muita gente hoje querendo ser abençoado, ter as promessas de Abraão, viver os milagres de Abraão, viver a prosperidade de Abraão, viver a multiplicação de Abraão, sem sacrificar nada, sem ter fé e muito menos obedecer a Deus. Abraão, quando ouviu o pedido de Deus, ele obedeceu a Deus. Por 3 dias ele caminhou levando o filho até o Monte Moriá. Ele foi obediente. E se Deus não para a sua mão, ele teria sacrificado Isaque ao Senhor. Se Deus não para, ele teria levado a cabo o sacrifício. Tamanha era a fé e a obediência daquele homem. Sabe o grande problema das pessoas hoje, meu irmão? E eu sei que não é o teu caso, graças a Deus você não é, nada disso que eu estou falando, isso é só com os meus conterrâneos, né? São pessoas que é o teu vizinho, não é você, é fulano de tal, Beltrano, mas não é você, não tem a ver com você. O grande problema das pessoas hoje é que elas querem viver uma vida de milagres de Deus, sem serem provadas por Deus, sem demonstrarem fé e tampouco obediência a Deus. As pessoas querem viver os milagres que os grandes homens de Deus viveram na palavra de Deus, mas não querem viver a fé e a obediência que eles viveram. Então Deus fala para Abraão, olha, você vai ter que me sacrificar o seu filho. E em nenhum momento ele diz, Senhor, mas por que isso? Eu dou outra coisa, eu dou dinheiro, eu dou bois, eu tenho tantas coisas. Não, ele obedeceu, ele não questionou, ele não falou nada com Deus. Ele foi e fez o que Deus mandou. Claro, Deus não permitiu, no último momento, o anjo do Senhor impediu que ele fizesse aquilo. Mas ele estava decidido a obedecer a Deus, mesmo que o preço disso fosse muito alto. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu amado irmão, minha amada e querida irmã. Você quer viver coisas grandes com Deus, não quer? Você quer ter experiências grandiosas com Deus, não quer? Você quer experimentar milagres na sua vida, não quer? Você quer viver a bênção de Deus na sua vida, não quer? Você quer ver o livramento de Deus na sua vida, não quer? Mas você está disposto também a obedecer cegamente a Deus como Abraão obedeceu? Você está disposto ou disposta a fazer sacrifícios também a Deus? Ou você quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção? Como está esta situação no teu coração? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, seja o que for que Deus estiver pedindo, mesmo que esteja doendo, obedeça. Decida em seu coração abrir mão de tudo aquilo que afasta você de Deus, que impede você de estar mais próximo de Deus, tudo aquilo que contamina a sua fé, a sua santidade, a sua vida com Deus. Confie em Deus, obedeça a Deus e você vai ver a glória de Deus manifesta na sua vida. Você vai ver os milagres de Deus acontecer na sua vida. Eu tenho certeza que Deus já preparou o cordeiro como ele fez com Abraão. Assim que o anjo do Senhor impediu Abraão de sacrificar Isaque, logo em seguida eles olharam do lado e viram um cordeiro enroscado no meio de um arbusto, o cordeiro do sacrifício. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você decidir obedecer a Deus incondicionalmente, Deus vai mandar a provisão que você precisa. Deus vai mandar os recursos que você precisa. Deus vai mandar um milagre, a bênção que você precisa. Mas antes, você tem que estar disposto a obedecer a Deus e ter fé. E uma obediência e uma fé inquestionável. Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar a vida dos meus irmãos nesta manhã.
Pai, que esta palavra possa de fato entrar nos corações, nas vidas e levá-las a uma reflexão nesta manhã, se de fato elas têm obedecido ao Senhor e disposta, ó Deus, a andar em obediência em uma fé extrema ao Senhor e à Tua palavra. Deus, para que eles vivam milagres grandiosos como Abraão viveu, uma vida próspera e abençoada como Abraão viveu, uma vida longínqua, duradoura, fecunda como Abraão viveu, que eles possam ter experiências extraordinárias como Abraão teve. Para isso, meu Deus, que os Teus filhos possam ser tocados por esta palavra através do Teu amado e doce Espírito Santo e levados, ó Deus, a uma fé inquestionável, uma fé maravilhosa, uma fé gigante, Senhor, e uma obediência ao Senhor. Pai, toca a vida dos Teus filhos nesta manhã, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente, te dê uma ótima quinta-feira em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.